Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é centrado na filiação. Nosso pai é Abraão, dizem os judeus. A paternidade de Abraão é da ordem da fé e exige um compromisso pessoal. Jesus revela uma nova condição a esta filiação, a fidelidade à sua palavra. Se permanecerdes fiéis à minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertando o homem interior da escravidão do pecado, Jesus lhe dá acesso à vida filial, da qual a sua cruz revela o mistério. Aqueles que reconhecerem a verdade na palavra de Jesus serão livres. Ser livre exige, portanto, ter escolhido ser discípulo, ter escolhido a verdade que Jesus revela. Liberdade é uma palavra da moda do nosso tempo. A liberdade, como sabemos, pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. O exercício do que uma pessoa considera ser sua liberdade pode resultar em escravidão, opressão ou morte para outra pessoa. Tem havido muitos slogans relacionados à liberdade ao longo dos séculos. Talvez o mais notório tenha sido o slogan nazista: O trabalho liberta. Esta frase estava escrita sobre os portões dos campos de concentração. No Evangelho de hoje, Jesus fala de liberdade. Ele declara: a verdade vos libertará. Um pouco mais adiante no Evangelho, Jesus declarará: Eu sou a verdade. Jesus se declara a fonte da verdadeira liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz Jesus. É Jesus que nos liberta da escravidão do pecado por meio do dom do Espírito Santo. Ele nos capacita a viver como Deus quer que vivamos, a amar como Deus ama, a ser perfeitos como Deus é perfeito. Isso é o que Paulo chama de a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de viver de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas. Esta é a liberdade autêntica, e Jesus e o Espírito que Ele derrama em nossos corações é a fonte dessa liberdade.
São Paulo exprime esta verdade de forma muito simples. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. A verdadeira liberdade é a liberdade de amar, a liberdade de nos doarmos aos outros, como Jesus se doou a nós. A pessoa verdadeiramente livre é aquela que é livre para amar como Jesus ama. Esta é a liberdade que o Espírito Santo opera em nossas vidas, torna possível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.